Olá, eu sou o Dr. Lucas Muniz, médico oftalmologista aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu vou te contar de forma simples, clara e direta tudo que você sempre quis saber sobre catarata. Então, se alguém próximo de você está começando a ficar com a visão embaçada ou se você tem interesse em saber isso, fica comigo aqui até o final. Então vamos começar pelo começo. O que é a catarata? A catarata nada mais é do que o envelhecimento do cristalino, que é uma lente natural do nosso olho. Então, pegando aqui esse olhinho, você tem aqui a córnea, a íris, que é essa partezinha colorida, e o cristalino fica atrás dela. Quando a gente é jovem, ele é bem transparentezinho e flexível. E conforme a gente vai envelhecendo, ele vai ficando assim, ó, mais amarelado, mais durinho e menos transparente. Isso prejudica a qualidade da visão da pessoa. Então a catarata nada mais é do que o envelhecimento de uma lente natural do nosso olho. E a visão acaba perdendo contraste, perdendo a visão de cores e fica como se você estivesse vendo através de um para-brisa embaçado. E aí, quem pode ter catarata, né? O segundo tópico. A catarata, como eu falei, a catarata é parte do envelhecimento da gente, igual o cabelo branco. Todo mundo vai ter. A partir de uns 50 e poucos anos, todo mundo começa a desenvolver catarata. Existem algumas situações em que você vai ter um desenvolvimento precoce de catarata. Então, coisas que podem acelerar o desenvolvimento de catarata são, por exemplo, diabetes. Quanto mais mal controlado, pior. Um grau de miopia muito alto. Geralmente as pessoas desenvolvem catarata um pouco mais cedo. O uso crônico de corticoides também pode acarretar uma aceleração do desenvolvimento de catarata. E a exposição à radiação ultravioleta sem proteção. Ou seja, se você fica muito no sol, não usa óculos escuros com proteção ultravioleta, você acaba desenvolvendo catarata também mais cedo na vida. Então, muito importante, né, a gente sempre proteger os nossos olhos quando da exposição à luz solar. E quais seriam então os sintomas da catarata? Né? O que você sente? Então, a catarata, como ela vai envelhecendo aos pouquinhos junto com a gente, os sintomas não são tão chamativos, a não ser que você use muito a sua visão. Né? Então, no iniciozinho, as pessoas não costumam notar. Depois, você começa a ter ofuscamento pelo sol, dificuldade de dirigir, principalmente no final da tarde, até mais do que à noite. Uma visão mais embaçada, começa mesmo de óculos, percebe que a visão não fica tão nítida quanto era antigamente. Alterações frequentes no grau dos óculos, porque a catarata ela vai mudando também no nosso grau, podem ser um sinal de que você está desenvolvendo catarata. E a percepção de cores fica mais apagada. Isso é uma coisa mais difícil de perceber, porque como acontece devagarzinho ao longo do tempo, as pessoas não se dão muito conta. Geralmente o que acontece é quando o paciente opera o primeiro olho, ele percebe como o segundo olho estava diferente. Então o quadro típico assim é o paciente chegar e falar: doutor, poxa, mesmo com os óculos novos a visão ainda está meio fosca, não está tão boa quanto antigamente, de noite eu tenho dificuldade. Então aí você começa, né, provavelmente suspeitar de ser catarata que esteja causando essa alteração desse paciente, é uma das causas. E como é feito então o diagnóstico da catarata? O diagnóstico da catarata é feito durante o exame oftalmológico, né? Então na lâmpada de fenda, que é aquele aparelho que tem na sala do oftalmologista que a gente bota o rosto, a gente olhando, observando o seu olho naquele aparelho, a gente consegue ver a catarata ali. Ela só é visível a olho nu quando muito avançada, daquele tipo branco, né? Então a maioria das pessoas não vai desenvolver esse tipo de catarata. O que a gente consegue ver no consultório o tipo de catarata, em que estágio ela está, para ver se ela também justifica, isso faz parte da investigação, se ela justifica a visão que aquele paciente está fazendo. E como é então o tratamento da catarata? Tem muita gente que pergunta se existe algum tratamento alternativo, como alimentos, colírios e tudo. Infelizmente não existe. Até o presente momento, o único tratamento para catarata é a cirurgia de catarata. Hoje a cirurgia de catarata tem uma segurança muito boa, a gente tem várias lentes diferentes disponíveis no mercado, algumas com a capacidade até de dar independência dos óculos aos pacientes praticamente completa. Às vezes ficam acrílicos para uso muito específico em algumas situações, mas normalmente o paciente até prefere ficar sem. Então hoje a gente só consegue operar catarata, a gente não consegue tratar clinicamente, né? Então como é que funciona isso? É uma cirurgia que vai durar em torno de 15 minutos, a gente entra com um aparelhinho e usa ultrassom para desfazer aquela cataratinha ali, aspira ela para fora do olho e insere uma lente artificial dentro do olho, que ela vem dobradinha, quando a gente coloca ela dentro do olho ela abre e ela vai ficar ali para o resto da vida, tá? Não precisa trocar a lente, não tem nada disso. Geralmente a gente não precisa dar ponto, são incisões muito pequenininhas e a recuperação da cirurgia de catarata é uma recuperação relativamente tranquila. As primeiras 1 a 2 semanas é quando vai ter mais restrição de atividade, depois já diminui, em 1 mês, via de regra, o paciente está de alta para fazer a atividade de escolha dele. Então é como se você estivesse vendo através de um para-brisa todo sujo
e a gente tira e coloca um vidro limpinho novo para você voltar a ver com clareza e nitidez. Quando então seria a hora certa de operar sua catarata? Isso varia muito de paciente para paciente. Pela segurança do procedimento e a qualidade das lentes que a gente tem e os benefícios, tudo que essas lentes entregam hoje, a gente hoje pode operar pessoas até mais jovens. Não existe mais aquela situação de ter que esperar a catarata ficar madura. Hoje a cirurgia é muito segura, então a gente consegue operar até pessoas com cataratas bem iniciais, tá? Com o objetivo justamente de ficar mais independente dos óculos. Você já pode fazer isso. Então, em alguns casos, o olho todo bonitinho e tudo, isso é seguro de fazer. Em outros casos, nós vamos orientar o paciente a aguardar mais tempo, né? Esperar um pouquinho mais de idade, por exemplo, um paciente míope enxerga bem para perto, e operar ele mais jovem aumenta o risco dele ter um descolamento de retina no futuro dele. Então são pacientes que geralmente a gente prefere operar um pouquinho mais tarde, depois dos 65 anos, por exemplo, tá? Mas pacientes hipermétropes ou que não tenham um grau para longe, a gente pode operar mais jovens. Isso varia muito de qual seria o benefício para aquele paciente, quão incomodado ele está de usar óculos, como está a visão desse paciente. Então, vai muito o timing da cirurgia, a hora ideal para você, vai muito da conversa com o especialista em catarata, do que você precisa, do que você deseja e se ele considera isso seguro para você. Então, é uma decisão individualizada para cada paciente, mas hoje a gente não precisa mais fazer aquela coisa que se fazia antigamente de esperar a catarata amadurecer. Isso realmente já caiu por terra, né? A gente não tem necessidade nenhuma de ficar esperando a catarata piorar, enquanto a sua visão também vai ficando menos nítida e você vai ter mais dificuldade até o dia de operar. Então hoje é só uma questão de definir qual é o melhor momento para você operar a sua catarata e se ver livre dela. E como escolher o melhor lugar para operar a sua catarata? Bom, existem diversos centros cirúrgicos em grandes cidades. Então, o mais importante realmente é você estar amparado por um cirurgião experiente, que você confie, bem formado, porque ele vai ser responsável por te orientar em relação a quais são os locais de confiança dele. Eu sou do Rio de Janeiro, aqui tem vários centros cirúrgicos que eu acho bons, mas eu já tive paciente que eu suspendi o centro cirúrgico, eu suspendi a cirurgia, porque as condições do centro cirúrgico não estavam adequadas. Então, mudamos então para o centro cirúrgico da minha confiança e deu tudo certo, ficou tudo bem. Então, o mais importante é isso. O mais importante é você estar com um cirurgião que vai prezar pela sua segurança e escolher o lugar mais adequado para que você seja operado e fique tudo bem, que é o mais importante de tudo no fim do dia, né? Mas as cirurgias de catarata são sempre realizadas em centros cirúrgicos. Via de regra, existem centros cirúrgicos oftalmológicos específicos. Tem alguns hospitais gerais que têm salas de oftalmologia também, isso varia de local para local. Em relação ao uso de convênios ou fazer cirurgia particular, hoje a cirurgia de catarata está no rol da ANS, ela é coberta pelos convênios, então se a clínica onde o seu cirurgião trabalha for credenciada ao seu convênio, o convênio pagará pela cirurgia. Ele paga pela cirurgia e ele paga em termos de lente intraocular, ele cobre uma lente, a gente chama de lente nacional, né? São lentes monofocais que vão entregar só uma distância de visão, ou seja, vai ser ou para longe ou para perto, mas vai ser uma só, né? Não vão dar aquela independência de óculos. E lentes que são fabricadas aqui no Brasil. Então, vai muito de conversar também com o seu médico para saber se ele confia na marca da lente que o plano vai pagar. Se for o caso de você resolver colocar uma lente que o plano não cubra, os planos, alguns deles, eles dão reembolso no valor da lente que eles cobririam. Então, geralmente é um valor bem abaixo do valor que você vai pagar na sua lente, mas tem um reembolsozinho ali, que é possível em alguns planos de saúde. Então, para resumir tudo, a catarata nada mais é do que o envelhecimento natural da lente do nosso olho, que é o cristalino. Conforme a gente vai ficando mais velho, essa lente também vai ficando mais velha e vai perdendo a sua transparência. A gente vai começando a ver as coisas pior, né? Com menos clareza, com menos nitidez, entra menos luz no nosso olho. A forma de se tratar ela é com cirurgia, em centro cirúrgico, geralmente centro cirúrgico oftalmológico, mas pode ter sala de oftalmologia em hospitais gerais também, mas sempre em centro cirúrgico. A cirurgia costuma durar em torno aí de 15 minutinhos, pode ser com anestesia local, né? Não tem anestesia geral, nada disso. Pode ser feito com anestesia local ou com anestesia tópica, então uma injeçãozinha abaixo do olho ou colíriozinho em gel e você vai para casa no mesmo dia, né? Vai para o hospital, opera, lancha, vai embora. Os convênios, eles pagam a cirurgia de catarata e pagam uma lente básica, né? Então se for colocar uma lente um pouquinho mais avançada ou de uma marca específica e tudo, vários convênios eles dão um pequeno reembolso no valor da lente que eles pagariam. E isso vai
de conversar com o seu cirurgião de catarata sobre o que seria mais apropriado para o seu caso, para você. Se você chegou até aqui, parabéns, você já sabe mais de catarata do que a maioria das pessoas, né? Então, se você tiver algum parente, alguém que você acha que vai se beneficiar de saber disso, por favor, compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentáriozinho aqui embaixo que eu respondo. Se inscreve no canal e se você quiser fazer uma avaliação comigo, eu vou ficar felicíssimo de te ajudar. O link para a marcação está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Mais vídeos de saúde ocular virão por aí.